Especial Meio Ambiente. Acontece mais uma conferência, a Conferência de Bonn sobre Mudança Climática. Começou ontem, segunda-feira, na Alemanha, com o objetivo de preparar aí o terreno de negociação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, que será realizada nos Emirados Árabes Unidos em dezembro, né, Pedro? Exatamente. A Flora já está lá acompanhando as discussões sobre o mercado de carbono, com foco em soluções para o agronegócio. Então a gente vai lá para conversar com a Isabel Garcia Drigo, gerente de climas e emissões da Flora. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Isabel? Bom dia. Fala com a gente, então, direto da Alemanha. Obrigada por atender a gente. Conta um pouquinho sobre o foco da conferência, né? Vai até o dia 15 de junho. Como que iniciaram aí as discussões e quais os objetivos? Olha, o foco dessa conferência que prepara, né, para a COP, que ocorre sempre no final dos anos, é abrir as negociações realmente com as delegações de todos os países que integram a Convenção Quadro para Mudanças Climáticas da ONU em temas muito importantes, em agendas muito importantes. Uma das agendas é o Global Stocktaking, que é um processo que vai começar para entender qual é o progresso de todos os países em adotar as medidas e as ações para nos manter, né, no 1,5 graus centígrados, né, para o aquecimento global não ir acima disso. E outras agendas também grandes, de processos grandes que estão sendo organizados, estão sendo discutidos, do monitoramento do progresso das ações dos países, e aí a gente vai ter a conexão com cada país nas suas contribuições nacionalmente determinadas. Esses são dois grandes agendas dessa conferência preparatória para a conferência do final do ano. Isabel, questões que incluem a meta global, né, de adaptação climática, transição justa para sociedades sustentáveis. O que foi discutido ontem e qual a programação para hoje? Ontem, basicamente, ocorreram várias reuniões iniciais, bem iniciais, e hoje começam reuniões derivadas dessas iniciais de ontem, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem a sociedade civil colocando as suas agendas para os governos e vários governos fazendo reuniões entre eles específicas e também abertas para todo o público que está aqui. Então, hoje começa, eu diria, como se desse de passos, de metodologias, de como a gente vai conseguir levar todos os países para cumprir as suas metas e também aumentar a ambição em relação às metas, começa a se detalhar hoje em reuniões mais específicas. Por exemplo, no tema da agricultura, ontem teve uma primeira reunião do agora Sharm el-Sheikh Implementation Group, que é o antigo grupo que se chamava Grupo do Coronívia, que é o tema da agricultura dentro da Convenção Quadro. Então, ontem uma reunião preparatória e agora, ao longo desses dias todos, o detalhamento das ações para a implementação do que está sendo visto e cada vez mais sendo necessário implementar urgentemente. Aí, na agricultura. E assim vai em todos os outros temas que são tratados aqui, como energia e transição justa e por assim vai. Muito bem. Qual tem sido o trabalho do Imaflora nessa discussão, na conferência, né? Por que é importante vocês estarem aí participando? Muito obrigada por essa pergunta. Tá? O Imaflora tem um foco bem claro, né, em todas as conferências do clima. Nós trabalhamos com a temática de agricultura e floresta e comunidades, povos indígenas e comunidades tradicionais que vivem dentro das florestas. Então, a gente está aqui basicamente para acompanhar todas as discussões em torno da agricultura. Então, como é que o Brasil, com os planos que já tem, com as políticas públicas que já existem e estão sendo reforçadas, como é que a gente contribui com os outros países, fazendo a nossa lição de casa e servindo como exemplo para levar uma agricultura de baixo carbono. E também acompanhando todas as questões em torno, como vocês disseram no início,
da regulação do mercado de carbono, e aí o mercado de carbono, muito o mercado de carbono florestal, né, que está na mesa sendo regulado. Isso tem implicações também para povos indígenas e comunidades tradicionais no que diz respeito à questão das salvaguardas socioambientais. Então, a gente tem esses dois olhares aqui nessa conferência, muito fortemente para a agenda da agricultura, né, como um setor da economia tão importante para o Brasil que é. Agora, Isabel, aproveitando então que você está aí, dá para a gente já costurar o que pode ser discutido na COP28 nos Emirados Árabes e também uma expectativa um pouco mais lá para frente da COP30, que vai ser aqui no Brasil, na região de Belém, ali no Pará. Como é que você, dentro daí do centro do bioma amazônico, como é que vocês estão acompanhando essas duas expectativas da COP28, né, que já tem uma costura, e da COP30 daqui para frente? Olha, a costura para a COP28, né, em termos das negociações e do que vai avançar aqui nessas 2 semanas em Bonn, ainda é um pouco cedo para falar, mas eu vou falar um pouco mais da agricultura, que é o que a gente acompanha mais de perto. A gente espera que essas reuniões nessas 2 semanas preparem melhor o plano de implementação para essa agenda da agricultura de baixo carbono. O que significa isso? Significa a gente sair daqui e chegar em dezembro desse ano com uma agenda já mais acertada de quantas discussões em cada país vão acontecer e quantas discussões entre países, que são essas discussões maiores no âmbito, por exemplo, aqui, onde estamos em Bonn, mas é muito importante que as discussões em cada país sobre a agenda da agricultura, como levar cada vez mais uma agricultura de baixo carbono, uma agricultura mais resiliente, que seja mais resiliente, no nível nacional, para informar o nível global. Então, é isso que a gente espera, em termos de expectativa, que avance aqui nessas 2 semanas, para a gente chegar em dezembro com os acordos, com as costuras, como vocês disseram, já mais bem feitas, para que a gente já possa partir realmente para a organização dessas discussões mais aprofundadas. E eu estou falando, para dar um exemplo prático, de como é que a gente faz políticas públicas nacionais, no nosso caso do Brasil, funcionarem melhor. O Plano Safra, o Plano ABC+, o Programa ABC, como eles vão funcionar melhor e vão informar as ações necessárias para levar uma agricultura para que seja uma agricultura de baixo carbono. Para 2030, eu acho que a expectativa é a gente ter o Brasil preparado e com bons indicadores para mostrar ao mundo, né? Eu acho que daqui para frente, assim, dada a largada para uma COP no Brasil, a gente tem aí um horizonte de tempo para fazer todas as lições de casa que têm que ser feitas em todos os setores da economia, no setor florestal, no setor da agricultura, nos outros, e ter bons números para mostrar em Belém. Eu acho que essa é a principal missão e acho que esse é o compromisso, até então, né, tem sido declarado desse atual governo federal e com o apoio da sociedade civil, das organizações não governamentais. É essa a agenda que o Imaflora está inserido e está trabalhando para isso. COP 2030 em Belém, dentro da floresta amazônica, com muito baixo desmatamento, né, com o desmatamento zero como objetivo, caminhando para isso, a gente segurar tudo que a gente tem de floresta e com uma agricultura e com uma agrofloresta funcional que contribua para o clima. Essa é a esperança, essa é a expectativa. Com certeza, Isabel, que a gente espera, então, trazendo também toda a informação que o Brasil produz, trazendo essas pessoas para cá para entender melhor como é que é a nossa produção, também a questão da bioeconomia, tudo que o Brasil faz, a Amazônia para o mundo, né, e também nossos estados aqui que pertencem a esse bioma tão rico. Obrigado pelas suas informações, um ótimo evento para vocês aí e até mais. Até mais, Isabel, obrigada. Obrigada.